Infelizmente, a partir de agora, nós vamos trazer casos de violência e morte de mulheres. Casos em que mulheres se tornam vítimas de homens que não aceitam o fim do relacionamento. A estudante Nayara Conceição, de 29 anos, é mais uma mulher que, infelizmente, se torna estatística dos relacionamentos abusivos. Ela foi morta dentro de casa pelo ex que não aceitava o fim do relacionamento. O caso repercutiu em todo o país. A jovem foi assassinada dentro de casa. O ex-companheiro deixou ainda um bilhete após cometer o crime, culpando a vítima pelo que teria acontecido. Jovem, 29 anos, estudante de artes, sorridente, dona de muitos planos. Um deles era morar no exterior. Na última publicação em rede social, Nayara estava feliz. No início da noite, ela publicou vídeos e fotos no apartamento. Escreve que está feliz, mostra um vídeo e o livro escolhido para aquela noite. Uma análise dos mitos e lendas construídos em torno das mulheres. Nayara fez essas publicações no início da noite. O que ela não imaginava era que horas depois seria a vítima do ex-companheiro. Na mesma noite, ela ainda postou uma outra imagem. Você está tão bonita, tão absurdamente bonita. Sem elogios, por favor. Interesse-se por minha alma. Durante o relacionamento, Nayara chegou a fazer planos com o ex, mas não estava mais feliz. Pediu o término e tentava seguir a vida. Fernando, só saia, ok? Não temos o que discutir. É só separar e sem drama. Ela tinha um afastamento social, ele já não permitia mais que frequentasse festas com os amigos, não permitia que ela estivesse nos lugares onde os amigos estavam. Isso é típico, né, de um relacionamento abusivo, né, de um relacionamento com violência doméstica. Um amigo, inclusive, chega a relatar que ela sofreu em um determinado momento uma violência física, apertões no braço, e que para ela isso foi o fim do relacionamento. Nayara estava ajustando a vida depois do fim do relacionamento, que durou cerca de 1 ano. Ela morou por um tempo na casa de amigos e decidiu voltar para o apartamento no bairro Santa Cândida, em Curitiba, depois que Luiz Fernando deixou o local. Só que ele retornou, alegando que queria buscar algumas coisas. No apartamento, a polícia encontrou este bilhete escrito por Luiz Fernando. Perdi a fé e não acredito em mais nada. Todo mundo me abandonou, clamei a Deus e nada. Nayara me destruiu e me humilhou. Adeus a todos. Luiz Fernando será transferido para a delegacia depois que sair do hospital. Essa é uma situação que se repete estado afora, que acontece na nossa região. A gente discute, convidamos inclusive mais uma vez a doutora promotora Andréa Frias, que está aqui conosco, para a gente continuar dialogando sobre esses assuntos, né, doutora, que são recorrentes, inclusive, que a gente fica se perguntando até quando. Nesse caso aqui, muito triste, inclusive, porque o assassino, ele ainda deixou um bilhete tentando justificar. E na maior parte dos casos, a gente percebe isso. As vítimas demoram a perceber que são vítimas ou outras pessoas que sabem não auxiliam. E aí esse criminoso vai manipulando e tenta fazer com que a vítima seja a agressora, tenta deturpar a situação. Os casos se repetem, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Exatamente, né? Eu já tive casos, como um relato muito semelhante a esse, em que o agressor dizia: olha o que você me fez eu fazer com você. Então, existe justamente essa culpabilização da vítima. Por outro lado, como você bem disse, né, a vítima, por vezes, ela, vamos dizer, romantiza um relacionamento abusivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o agressor, ele procura isolá-la do meio social. E muitas vezes ela diz: olha como ele me ama, ele não quer nem que eu saia com as minhas amigas, olha como ele gosta de mim, né? Ele quer ficar só, que eu fique só com ele, que eu não fique com a minha família. Quando, na verdade, isso já é uma forma de isolamento da vítima e, com isso, né, a manipulação dela, que muitas vezes ela não vê, né? Infelizmente, não foi o caso da vítima, que até viu, mas, né, teve esse desfecho trágico, né? Um outro ponto a se tratar também, essa questão do momento do término do relacionamento, que é onde, infelizmente, ocorre a maioria dos feminicídios, mas, como você, né, como bem dito, não é de uma hora para outra, isso vem de algum tempo, né, no chamado relacionamento abusivo. É importante a gente sempre frisar aqui que amor
é cuidado, é resiliência, é respeito, é pensar no próximo de ambas as partes. Homem tratando mulher com respeito, mulher tratando o homem com respeito. Quando começa para a violência, quando vai isolando o companheiro, quando a companheira vai sendo isolada, você, mulher, não ache que isso é romantismo, que esse ciúme excessivo é cuidado. Cuidado é algo bem diferente, inclusive. E a história se repete, viu? Agora a gente vai falar de um outro caso. Eliane Fernandes dos Santos. Ela, infelizmente, é mais uma vítima de relacionamentos marcados pela violência. Essa mulher que nós estamos falando, moradora de Tupãssi, proprietária, inclusive, de uma farmácia, recém-formada nessa profissão, muito conhecida, inclusive, na cidade, em toda a região, ela perdeu a vida nas mãos também do ex-companheiro. A polícia contou pra gente, inclusive, que esse relacionamento, ele era marcado por atos de violência e, dessa vez, acabou em tragédia. Hoje à tarde, a nossa equipe foi até a cidade para buscar mais detalhes dessa história que aconteceu nas últimas horas. Põe na tela. Eliane Fernandes dos Santos tinha 44 anos e foi morta a facadas. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela. Era uma guerreira, era uma moça que lutou desde de pequena para ser farmacêutica. Faz 2 meses que ela se formou em farmacêutica, conseguiu a farmacinha dela. Era uma pessoa de bem, ajudava o pai dela, ajudava a mãe dela. E aqui na cidade de Tupãssi, é uma moça que sempre ajudou todo mundo. O crime aconteceu no município de Tupãssi, cidade com pouco mais de 7.000 habitantes na região oeste do Paraná. O crime aconteceu nessa farmácia aqui. Segundo as informações, o homem chegou armado com a faca, estava na motocicleta, parou exatamente neste ponto e entrou no estabelecimento. Aqui dentro, ele teve a discussão com a ex-companheira, que foi esfaqueada. Os golpes atingiram principalmente a região do peito e das costas dela. Ferida gravemente, perdendo bastante sangue. A mulher ainda teve forças para sair correndo. Foi até o hospital, que fica ao fundo dessa árvore, para pedir por socorro. Logo, o estado de saúde de Eliane piorou ainda mais e ela morreu no hospital. É uma coisa que abalou, né? A gente vai ficar muito tempo, vai ficar assim isso na memória. Já o filho da vítima, o adolescente de 16 anos, ao perceber que a mãe estava sendo esfaqueada, partiu para cima do agressor justamente na intenção de defender. Assim que ela conseguiu se desvincular do homem e pedir por socorro, o jovem foi derrubado pelo homem depois de receber um mata-leão. Já no chão, o adolescente foi golpeado. O golpe acertou essa região, a parte da barriga. Segundo informações até mesmo dos moradores aqui da região que preferiram não gravar entrevistas, o rapaz estava caído aqui, todo ensanguentado. Tem uma base do SAMU a pouco mais de 100 metros desse ponto. Diante da demora da ligação, o rapaz também foi levado por meios próprios até o pronto-socorro. De Tupãssi, foi levado às pressas para o Hospital Bom Jesus em Toledo. Passou por cirurgia e segue estável. Mas ele ainda não sabe da morte da mãe. A gente vai ter que entrar com um médico psicólogo, né, para conversar com ele, que é apenas uma criança de 16 anos, né, e ele ainda não sabe que a mãe dele faleceu. Mas, como se diz, vamos torcer, vamos pedir a Deus que dê força para nós também. A equipe da Polícia Militar chegou no local, as vítimas já haviam sido dado atendimento e encaminhada ao Hospital Municipal, que é bem próximo do local. A Polícia Militar fez o protocolo exigido da nossa parte, que é isolamento do local, e comunicado isso à Polícia Civil. O principal suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. A polícia informou que, por enquanto, não será divulgada a foto do homem por questões de investigação. A princípio, o caso será tratado como feminicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil de Assis Chateaubriand já começou os trabalhos de investigação, reunindo informações e elementos acerca de localização e esclarecimento dos fatos, e o autor, até o presente momento, encontra-se em local incerto, sendo considerado evadido ou foragido. A gente espera de nós, né? Não esperamos nada, que a gente é ser humano, somos cristãos, não vamos pôr a mão nele, só que a justiça vai ter que ser aplicada. Ele vai ter que pagar por que ele fez. É impossível, a doutora Andréa Frias, que está conosco aqui também, não se colocar no lugar dessas famílias que sentem a dor. São estatísticas, mas além de estatísticas,
são vidas, são histórias que foram interrompidas. Inclusive alguns números aqui na doutora, preocupantes. 8.000 processos em andamento, mais de 2.000 inquéritos, mais de 2.000 medidas protetivas vigentes. Esses dados aqui são somente da 15ª Promotoria. Ou seja, é um número que assusta e a gente fica se perguntando quantos outros nem chegam à denúncia e não chegam ao poder público, não chegam ao Ministério Público, né? Justamente, esse número é absurdo, é um número elevadíssimo, que de um lado a gente, né, fica muito triste em saber que cada número desse é uma mulher agredida, é uma mulher ameaçada, é uma mulher vitimizada psicologicamente, mas, por outro lado, também é um alento de que, nesses casos em que elas denunciam, né, tem tempo de denunciar, porque fatalmente essa vítima não teve o tempo de denunciar, nós conseguimos as medidas protetivas. Hoje é o principal instrumento que nós temos. A Patrulha Maria da Penha fiscaliza e, mais do que isso, o suposto agressor, ele sabe que já não está mais entre quatro paredes, porque a violência doméstica, ela tem essa característica. Às vezes, na rua, para os amigos, aquele é um casal perfeito, mas entre quatro paredes, a violência existe. Então, essas mulheres que estão denunciando, que estão procurando a justiça, elas têm esse amparo e o agressor, ele já sabe que o Estado está em cima dele, ele está sendo vigiado. Então, é muito importante que não se espere, né, ter uma marca no rosto, né, um sinal, que a palavra da vítima, ela tem muita força nessa área do direito, né, porque muitas vezes a mulher fala, mas como que eu vou chegar lá e falar se ele não me deixou machucada, se ele só me ameaçou, estava só eu e ele entre quatro paredes. É de suma importância a denúncia, sim, porque a jurisprudência, que a gente chama, os tribunais superiores, eles dão força à palavra da vítima e à proteção. Então, nesse momento que eu digo uma pandemia de violência doméstica que nós vivemos hoje em dia, né, para que, né, vidas como essa, uma jovem aí começando a sua vida profissional, com tanta, né, acredito, com tanta luta, né, e tudo ceifado, assim, por um destempero, por uma situação que poderia ter sido evitada. Por isso é muito importante a gente lembrar que em briga de marido e mulher, a gente tem que botar a colher, sim. Né? Nós temos o Disque 180, a principal ferramenta para as pessoas ajudarem essas vítimas que às vezes não têm coragem de denunciar. E sem o medo de falar, mas eu vou denunciar e amanhã eles voltam, fica tudo bem e eu fico mal. Denuncie no 180 que você não será identificada e todos os casos são apurados. Então, talvez naquelas primeiras brigas desse casal já tivesse alguém denunciado, essa vida poderia ser salva. Então, isso é de suma importância. Esse discurso de briga de marido e mulher no se mete colher foi um discurso ultrapassado que nunca deveria ter existido, totalmente machista. Entrou o Disque 180, inclusive, para você que conhece alguma vítima, não de repente só a vítima que está fragilizada e que às vezes nem vê uma saída, está isolada, quem sabe, do convívio social, mas essa vítima, ela tem vizinho, ela teve pai e mãe, se não tem agora, em algum momento ela não surgiu do nada, ela teve colegas de trabalho, se ela não está trabalhando agora, então, quem sabe, tem que denunciar, mesmo que essa mulher não esteja mais sendo vista na sociedade. Quem sabe é aí que é preciso, então, que você de casa Disque 180. A gente falou de casos aqui onde mulheres morreram nesse fim de semana, ontem, inclusive, essa de Tupãssi, o menino, filho de 16 anos, que luta ainda para sobreviver. Outros casos onde as vítimas sobreviveram, nós falamos na semana passada de um caso emblemático que rodou o Brasil todo e aconteceu em Assis, onde uma mulher foi até a delegacia para denunciar e em frente à delegacia, o ex-companheiro efetuou vários disparos, 3 atingiram ela segue internada no Hospital Bom Jesus em Toledo e as imagens dos flagrantes rodaram o Brasil, porque ela conseguiu correr para dentro da delegacia mesmo baleada. É o que nós sempre falamos, né, doutora? Esses são casos que a gente tem câmera de segurança, onde depois o caso vem à tona, mas neste momento uma mulher está sendo agredida no Brasil e aí pode ser perto de você. Então, se você não denuncia, você é conivente com esse crime. Esse é o caso que eu estou falando de Assis Chateaubriand. Olha só o momento em que o autor sai correndo e a vítima corre para dentro da delegacia. Olha só, agora nesse momento, ela foi denunciar o ex-companheiro, ele atira, a gente segura a imagem, porque é uma imagem muito forte, inclusive, não é essa a nossa intenção, é conscientizar, mas é importante que as pessoas façam essa denúncia. Ligue para o 180, porque tem medidas, inclusive a justiça está fazendo o papel e a polícia também, punindo
prendendo, porque é só assim que a gente vai conseguir controlar isso, como a senhora disse, uma pandemia, né? Justamente. E não é, infelizmente, esse não é um caso isolado. Aqui em Cascavel, nós já tivemos situações que a vítima chegou na delegacia, o agressor chegou antes dela, já estava lá antes dela, né? Então, assim, uma ousadia muito grande. Infelizmente, esses crimes que a gente pode dizer, né, que relacionado a término de relacionamento, há muitas vezes uma fissura, uma perseguição tremenda que a mulher tem que estar muito atenta, que é muito perigoso. Uma ameaça vindo daquele que conhece a rotina de vida dela é diferente de uma ameaça de um desconhecido. Então, ela tem que se precaver sim, tem que denunciar. E iniciar relacionamento não é assinar um termo de posse. Não é assim que funciona, tá? Nos primeiros sinais, a violência não precisa ser uma violência extrema ou violência física. É violência financeira, é violência psicológica. Então, é um assunto que nós temos que discutir. Inclusive, é assunto para roda de conversa em família, não só com as meninas, pelo contrário, com os nossos meninos, com as nossas crianças também. 6h43.